Nós vamos dar continuidade falando sobre Cristo, né? A promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Eu gostei tanto, cara, eu falo para você, quando você encontra um cara sábio, você tem que andar com ele, porque a sabedoria do Beto agora foi tremenda, né? Sobre a escola dominical. Glória a Deus, né, meus irmãos? Entre escolher a escola bíblica dominical e o culto, você escolhe a escola bíblica. Por quê? Para você entender a palavra. Se você entender a palavra, ela vai te transformar. Se ela te transformar, você não vai rejeitar nem o culto. Você vai vir para os dois. Se entender a palavra, meu irmão, porque a palavra nos leva a adorar a Deus, né? A cultuar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer a leitura nesses 3 primeiros versículos de Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim: ó Senhor, o Senhor tinha dito a Abrão, olha a escola bíblica dominical, Abrão ainda, não é Abraão ainda. Deixe sua terra natal, seus parentes e a sua família e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por sua revelação, Deus, e fidelidade em toda a Escritura, Pai, e por sua igreja. Que o Senhor me dê graça, Deus, nessa noite, para transmitir a sua palavra. Que o Senhor atinja os meus ouvidos, ouvidos dos meus irmãos, da tua igreja, e nos abençoe com a transformação que somente o teu Espírito, por meio da tua palavra, pode fazer em nós. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se lembrando das mensagens que o Lucas veio trazendo para nós, desde Gênesis 15, né, o proto-evangelho, primeiro momento em que nas Escrituras, lá em Gênesis 15, Deus, ele mostra uma promessa, não é? A semente ou descendente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, né? E também, semana passada, ele falou sobre Noé, né? A gente viu que a arca de Noé, construída por Noé, ou seja, algo que o próprio Deus deu, um meio de salvação, né? Porque sofre todo o juízo de Deus, todo o impacto do dilúvio, quem sofre é a arca, salvando quem está dentro dela, ou seja, uma tipologia de Cristo, que nos últimos dias, os que estiverem em ou dentro nele, serão salvos da ira, porque quem sofreu todo o impacto da ira de Deus, na cruz do Calvário, no lugar dos seus descendentes, os descendentes do eleito, lá já em Gênesis 15 falado, foi o Cristo. Então, de Noé, do capítulo 9 de Gênesis, versículo 1 em diante, é dada uma nova oportunidade à humanidade. Deus vai dar uma nova oportunidade para a humanidade. Em Gênesis 9, versículo 1, Deus ele vai proferir a Noé agora a mesma bênção e a mesma missão que ele deu a Adão, né? Em capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, ele diz: o abençoarei, né? E abençoou o homem e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. No capítulo 9, Deus não muda nada, né? É interessante que a missão de Deus, de multiplicar, de frutificar, de encher a terra com o quê? Encher a terra com homens, mulheres, que carregam a glória dele, vai encher a terra com a sua glória, da forma, qual é a forma? A imagem e a semelhança de Deus, por meio dos humanos, dos seres humanos. E essa missão é dada antes do pecado, então Deus não mudou nada, não é? Não tem um plano B depois do pecado, é o mesmo plano, não é?
apesar que agora ele precisa redimir o homem, porque o homem pecou. Mas ele vai dar mais uma chance à humanidade por meio de Noé. Em Gênesis 9:1 ele fala a mesma coisa. Ele fala: agora, Noé, vai, multiplique e encha a terra. A mesma missão. Dando um salto já, a gente vai ver que é bem similar à grande comissão da igreja, quando Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos. Não é? Ele quer multiplicar pessoas, discípulos de Cristo, que tenham o caráter de Deus, que é ser a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Não é? Então, ele vai dar uma nova oportunidade para a humanidade, porque ele limpou a terra. O dilúvio limpa a terra, traz um juízo. E agora quem está na terra é Noé e a sua família. 3 filhos com 3 noras que vão começar a repovoar a terra de novo. E uma chance de cumprir o que Adão não cumpriu, não conseguiu cumprir. Né? Ele está preparando o terreno para um dos momentos, se não o momento mais importante, que é agora a chamada de Abraão. Não é? A gente sabe que no capítulo 11, Babel, né, capítulo 10, capítulo 11, a gente vai sendo introduzido a Babel, e nesse momento a terra fala uma língua só, idioma, só existe um idioma, não é? Nesse momento. E existe até vamos dizer assim, um propósito da parte humana legal, né? Vamos ficar juntos, vamos ficar unidos. Né? Só que o ficar unido ali em Babel, que eles falam: olha, vamos ficar juntos, vamos ser um povo só, vamos ficar unidos, e nós não vamos ser espalhados sobre a terra. É uma rebeldia contra essa missão de Deus, de encher a terra, de sair, de se multiplicar. Deus não queria que eles ficassem unidos, Deus queria que eles saíssem, não é essa a missão da igreja? Que eles povoassem mesmo, que eles levassem o caráter de Deus para todos os cantos da terra. De modo que a hora que fosse povoado com pessoas, famílias que temessem a Deus. Então Babel ali é um tipo de rebeldia contra a vontade de Deus, de encher a terra, de multiplicar, de fazer com que o homem peregrinasse em todos os cantos da terra. E então o que Deus faz quando se rebela contra Deus? Quando nós nos rebelamos contra Deus, Deus desce e acaba com a festa. É isso que Deus fez em Babel. Deus desceu, confundiu as línguas, deu outros idiomas e eles tiveram que sair. Por quê? Porque nada pode impedir os planos de Deus. Nada, nem a minha desobediência, nem a tua. E Deus então espalha eles pela terra, né? Espalha. Deus sabe que isso vai trazer consequências, né? Alguns vão se afastar de Deus, e é o que acontece. Não há um homem agora, como Noé, que temia a Deus e que andava com Deus, como Enoque, que tinha comunhão com Deus, como Abel, que agradou a Deus. Não havia um homem. O homem se perde nas suas culturas, né, nos seus costumes, nos seus meios de viver. Mas Deus vem de novo, como foi até Adão depois do pecado. O grande missionário, o maior missionário da Bíblia é Deus indo atrás do homem pecador, Deus indo atrás de Noé para lhe dar uma missão. Não é? A Bíblia diz, Pedro vai dizer que Noé, ele foi apregoeiro da justiça, ou seja, a forma como Noé viveu, construiu a arca, pregava a justiça de Deus, o chamado de Deus e o juízo de Deus. Mas não tem um homem agora. Apesar que uma coisa que o Lucas falou bastante, é muito importante, são as descendências ali. Em Gênesis 5, nos dado 2 descendências. A descendência de Adão, é interessante ali, e a descendência de Caim. Elas não se misturam. A gente vai ver que no final da descendência de Adão, termina com os filhos de Noé. 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem é da onde vai vir a descendência da mulher, ou seja, dos eleitos, dos filhos de Deus. Né? E a descendência de Caim acaba que se perde. Por quê? Porque, como também Pedro vai dizer em uma das suas cartas, se eu não me engano, é Pedro, que Caim era do maligno desde o princípio, porque era homicida, né? Praticava as obras do maligno. Então, ali tem 2 descendências bem separadas. É importante a gente entender isso.
Então Deus, ele vai chamar um homem, ele vai atrás de um homem, como ele costuma fazer, por causa da sua bondade, da sua graça, do seu amor, da sua infinita misericórdia e paciência para conosco. Ele vai atrás de nós. Quando a gente se perde, se rebela, ele não nos deixa, não é? Ele não vai deixar a sua semente. E ele vai atrás de um homem, da linhagem de Sem, ou seja, da linhagem dos descendentes da mulher, dos eleitos. E quem é esse homem? É Abraão. É esse ao qual a gente está vendo aqui no texto de Gênesis 12, sendo chamado por Deus. Deus está se revelando a Abraão, não é? Depois de uma divisão. É interessante. Qual que é a missão de Deus? Multiplicar. O que Deus faz em Babel? Divide. Divide. Porque é interessante que até a divisão de Deus cumpre o seu propósito de multiplicar. E agora ele vai chamar um homem com 75 anos de idade, com uma mulher estéril e uma só mulher, apesar que na sua cultura ele poderia, havia leis, um chamado Código de Hammurabi, que ele poderia contrair um outro casamento, mas ele não quis. A maior riqueza para um homem era a fertilidade e deixar um herdeiro naquela época. E Deus vai chamar justamente um homem da linhagem de Sem, também primogênito de Terá, o seu pai, o primeiro. Sem era primogênito de Noé. Vai chamar esse homem idoso, com 75 anos de idade, uma mulher estéril, sem condições de dar luz, para multiplicar. Esse é Deus. Para multiplicar, para encher a terra, para abençoar a terra, para ser quem vai formar a família de Deus, chamada primeiramente Israel e depois igreja. É isso que Deus faz. É bom que a gente já pode se lembrar de nós, quando Deus nos chamou, se revelou a nós, por causa da fidelidade que ele teve a Abraão, que ele ia alcançar todos aqueles que eram da mesma fé, que seriam eleitos, chamados para a descendência da sua família eleita. Ele nos chamou num tempo em que nós também não tínhamos condições de gerar nada, de produzir nada, de ser nada por nós mesmos, assim como ele chama Abraão para esse propósito. Essa é a descendência dos filhos. A gente não pode esquecer de uma coisa: a Bíblia, ela não é uma enciclopédia para a gente procurar o que pode e o que não pode. Ela é uma história, uma narrativa completa da redenção, da história de Deus com o seu povo. É fato que tem princípios, existem princípios, mas ela é muito mais do que isso. Ela é a história da redenção. Então, eu costumo de um tempo para cá, quando eu olho em Abraão, vê-lo como a raiz da minha árvore genealógica. Abraão, a minha família, eu não sabia, a sua começa aqui. Se você é da mesma fé de Abraão, ela começa aqui. É aqui que ela começa. Então, a partir do momento que Deus dá uma outra chance para o ser humano, a partir de Gênesis 9:1, não dá certo. As coisas não dão certo. O homem, a gente sabe que as coisas não vão dar certo. Não vai. São muito mais do que 5.000 anos de história, né? Muito mais, não tem como a gente contabilizar aí os anos de história, mas de Jesus para cá, 2022 anos de história, a gente já está cansado de ver as pessoas tentar dar certo do jeito delas, da forma delas, com o pensamento delas, e elas não vão dar certo. E nesses textos aqui, Deus se revelando a Abraão, né? E ele vai fazer promessas a Abraão, que remete a coisas que ainda hoje, sempre será importantes para nós. Nós somos humanos, nós estamos na terra, então nós precisamos de conquistas, nós precisamos de um sentido, nós precisamos de uma direção, de um propósito, e que todos querem
necessitam poder. O que envolve poder? Primeiramente, conhecimento, não é? Quem tem conhecimento tem poder. Foi por isso que a serpente ofereceu o que para Eva? Se comer, você vai ter conhecimento. E aí você vai ser igual a Deus. E aí você vai ter poder. Todos nós queremos poder. Poder também envolve governo. Por isso que ela falou que ela vai ser igual a Deus. Ou seja, os papéis estavam sendo invertidos ali. O governo, quem ia co-governar junto com Deus era o homem e a mulher auxiliá-lo. Então a serpente tenta inverter os papéis ali. Poder, governo. Outra coisa que a gente quer é beleza. Se você for prestar atenção no texto de Gênesis 6, o que dá o gatilho para o juízo de Deus, para ele lançar o dilúvio e limpar a terra, é um versículozinho que está escrito assim: e os filhos dos homens, os filhos dos homens, viram que os filhos de Deus viram que os filhos dos homens, que as filhas dos homens eram belas. Dali para frente, a beleza segundo a perspectiva humana corrompe, perversidade, e então Deus lança um dilúvio. A beleza segundo Deus a gente vai ver em Gênesis 1, em Gênesis 2, e Deus viu que tudo que havia feito era bom, né? Então, conhecimento, governo, beleza, riqueza, poder, nós temos sede por isso. O que mais? Família. No final, irmãos, todo mundo vai querer uma família. Eu lembro quando eu era jovem, bastavam meus amigos. Mas agora, eu sei onde é o porto seguro meu, juntamente com Cristo, família. No final, meu irmão, você não quer ficar sozinho aqui, sem um irmão, sem um alguém. Família, esterilidade, ser uma pessoa que pode gerar, né? Amor, companhia, nós precisamos disso. Poder, família. O que mais que nós temos sede? Fama, reconhecimento, identidade. Queremos que as pessoas saibam quem somos. O que mais? Propósito, porque tudo isso sem propósito, mano, nós perde. Então nós precisamos de um sentido. E para Abraão aqui o propósito era ter um filho, ter uma terra. Ele não pensava tanto em ser famoso ou em ter poder, mas ter uma família, ter um filho, ter uma terra, ou seja, ter um propósito, ter uma herança, ter um herdeiro. Precisamos de um propósito. E tudo isso que nós queremos e precisamos, parece que é isso que Deus está prometendo aqui para Abraão. É exatamente isso. Poder, olha que interessante. Família, fama e um propósito. Ele precisa conhecer direito agora. É isso que Deus está oferecendo a Abraão. Mas quem era Abraão? Né? Abraão era um homem na terra de Ur dos Caldeus, provavelmente como nós, quando fomos achados por Deus, religioso, que tinha seus deuses. Né? O texto de Josué, capítulo 24, versículo 3, ou versículo 2, Josué vai dizer que Abraão e o pai de Abraão e a sua família adoravam os deuses cananeus. Então ele tinha deuses, aonde ele buscava conseguir essas coisas, conseguir um herdeiro, conseguir uma família. E nós também, como fomos encontrados, temos os nossos deuses. Agora é interessante que ainda hoje, não só para nós que somos cristãos, mas no mundo inteiro, o nome de Abraão ficou tão famoso que ele é o pai de 3 grandes religiões ainda hoje: do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. Ele ainda é o pai dessas 3 religiões. Não é a maior religião. São 3 grandes religiões, mas não é a maior. Foi feita uma pesquisa e foi encontrada uma dita a maior religião hoje, que ela se chama deísmo moralista terapêutico. Primeiramente feito nos Estados Unidos, uma pesquisa bem apurada dentre os jovens cristãos,
qual a massa está arrebatando jovens cristãos para um movimento de avivamento, e também no Brasil, e foi se definido que a maior religião do mundo hoje é essa chamada deísmo moralista terapêutico. Por quê? Deísmo. Deísmo porque existe Deus. Ele é transcendente, ele não se mete muito, ele está distante, vez ou outra ele ainda nos abençoa, mas ele é um Deus não tão relacional e não tão perto de nós. Por que moralista? Porque ele tem um código de ética, ele tem princípios, por quais a gente precisa viver, obedecer, e se a gente for bonzinho, dentro desses princípios, nós podemos ganhar o céu. E por que terapêutico? Porque o que interessa hoje, o grande ponto cultural hoje, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ficar bem, de estar bem. Então esse Deus, ele existe, é o mesmo Deus na boca, mas na mente é outro. Existe para me fazer me sentir um pouco melhor. Se eu seguir o código de ética dele, eu posso entrar no céu, né? Mas ele não se mete muito. Vez ou outra ele me ajuda a me sentir um pouco melhor, por isso terapêutico. Não é diferente do tempo de Abraão. Não é diferente, porque os deuses do tempo de Abraão também era para fazer ele se sentir melhor, porque se algum deles tivesse o poder de lhe dar um filho, ele ia se sentir um pouco melhor. Se algum deles tivesse poder para fazer a mulher dele gerar, ele ia se sentir um pouco melhor. Como se Deus tiver poder para nos dar o que nós queremos, né, curar enfermidades que gostaríamos de ser curados, a gente vai se sentir um pouco melhor. Por quê? Porque nós temos o direito de ser feliz, né? Nós temos sim em Cristo a oportunidade, o privilégio da graça para ser feliz, se crermos. Mas direito, irmãos, nós só merecemos uma coisa: Deus foi gracioso conosco. Então no tempo de Abraão não é diferente. Dentre essas três religiões, a gente já sabia que o islamismo e o judaísmo também pregavam algo parecido, né, com o deísmo moralista terapêutico. Mas o cristianismo não. O problema é que o cristianismo está entrando nisso também. Dentro de muitas igrejas ditas evangélicas, o Deus que se apresenta lá dentro é um Deus que não se mete muito, né? Um Deus que tem um código de ética e ele é terapêutico. Ele existe para fazer você se sentir melhor até o dia que você desça a sepultura aqui nessa terra. Triste, triste. E essa também era a vida de Abraão no tempo dele. Você lembra? Eu estou fazendo a conexão do tempo passado com esse tempo. Porque o pregador de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do céu. Tudo que é hoje, já foi um dia, meus irmãos. Se engana alguém que vai encontrar algo novo. Tudo fora de Cristo se baseia em um outro Deus criado pelo próprio coração, pela própria mentalidade humana, que deturpa a verdade. Esse era Abraão antes que Deus intervisse na história dele. Deus adentra a história de Abraão. Então eu vou para a primeira parte do meu sermão, que eu vou chamar de Deus e Abraão. Não é Abraão e Deus. A nossa história não é eu e Deus, é Deus e nós, porque Ele veio até nós. Nós não tínhamos condição de ir até Ele. Deus e Abraão. E agora então Deus se revela para Abraão, fala com ele, o chama para ele sair, romper com relacionamentos, os relacionamentos mais profundos. O evangelho está aqui, né? Jesus disse que é aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, que seja, por causa dele, não é digno dele. Romper com uma herança, com uma terra, com um lugar de segurança. Deus está chamando Abraão para arrancar tudo que ele tem na conta de todos os outros bancos, que poderiam dar pelo menos um pouquinho de satisfação para a vida dele, e colocar na conta de Deus. Ele confiar inteiramente em Deus. Esse Deus se revela dessa forma e não diz nem para onde é para ele ir. Só vem que eu vou te mostrar. Deus fala, não mostra, Deus fala, eu vou te mostrar. O que ele está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer quando ele fala, vem, deixa tudo aí,
e vamos, porque eu vou te mostrar. Deus está dizendo que vai estar com ele para mostrar. Olha aqui uma promessa que está implícita aqui. Deus está dizendo que vai estar com Abraão para mostrar o caminho, o local. E vai fazer o que Abraão esperava que outros deuses fizessem. É interessante, né? Vai lhe dar um filho. Não é um filho. Ele não vai conseguir contar. Vai ser mais que as estrelas do céu, mais que as areias da praia. De um homem de 75 anos, com uma mulher estéril, que não conhecia esse Deus. Ele chama Abraão. Abraão decide ir e romper com as suas relações, romper com os seus históricos familiares e romper com a sua cultura, ou seja, com os seus ídolos. É interessante. Deus fala para Abraão assim, deixa a casa do teu pai, deixa os teus parentes, deixa a sua terra. Só não fala assim, deixa os ídolos. Isso Deus não fala. Porque ídolos, meus irmãos, vai ser a vida inteira caminhando com ele e deixando eles pelo caminho. Ídolos, nós vamos lutar contra ele direto. Tim Keller, um grande escritor, pastor, ele diz assim que ídolos não morrem. É fato que ídolos não existem, deuses não existem. Existe na nossa cabeça. Criação humana, perspectiva espiritual humana. Mas eles não morrem. Ele precisa ser substituído. Ou um Deus maior precisa ser mantido dentro de nós. Porque eles voltam. Eles vão e voltam, eles tentam nos atrair, nos seduzir. Dia após dia o mundo tenta nos seduzir e nos oferecer novos deuses para que a gente tenha poder, para que a gente possa gerar coisas que desejamos gerar, para que a gente tenha fama, tenha identidade, sinta que somos alguém, sinta que temos satisfação. Guarda isso, meus irmãos, ídolos não morrem, ele precisa ser substituído. E é isso que Deus está dando a Abraão, a oportunidade, né? A graça redentora que Deus está fazendo com Abraão, que é salvando-o do meio dos ídolos e chamando ele para romper com essas coisas. Aí eu fiz aqui um sumário bem rápido, porque Abraão ele teve uma vida, eu acho que para mim, para ser chamado pai da fé, ele é a figura bíblica, também junto com José, com Isaac, Jacó e José, né? Que vive uma vida cristã mais perto da nossa realidade, diferente de Elias, que faz fogo descer dos céus, os apóstolos fazem milagres, e a gente quer viver todas essas coisas, mas você vai ver que Abraão, o grande milagre que ele vê na vida dele, é o útero da mulher dele poder gerar, né? Eu falo milagre fora do grande milagre que a gente vai ver no texto, e Deus fazendo isso acontecer durante a história. É um crente que aprendeu a amar Deus no comum, no simples, na caminhada, na jornada, porque é aí que está o segredo. Adão, quando teve uma proposta de pular a etapa, ele perdeu a coisa que era a chave, andar com Deus. Aí você vai ver o caráter dos descendentes da mulher, dos eleitos. Olha para você, olha que interessante, a marca do caráter. Abel dá um sacrifício e diz o texto, e agradou Abel a Deus. Noé diz assim, e Noé andava com Deus. Aí você vai ver Enoque diz assim, Enoque tinha comunhão com Deus. Está tudo baseado num relacionamento. E Abraão vai ser chamado de amigo de Deus. Muita gente quer ser chamado do profeta de Deus, né? Amigo de Deus. Jesus vai falar isso para os discípulos, né? Vós não são mais qualquer um, vocês são meus amigos. E ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, ele vai dizer isso. O caráter dos descendentes da mulher, ou seja, da família dos eleitos,
é alguém que entende que a coisa mais valiosa na vida dele é andar com Deus. Não é ver milagre, não é ver poder. Isso, se Deus quiser dar um mimo para nós, glória a Deus. Mas é andar com Deus, é ter comunhão com Deus. Então agora você vai ver que tem assim, a história de Abraão, uma história simples, a conversão. Em Atos 7 vai dizer que a conversão dele não começa aqui em Harã, começa em Ur. Deus fala com ele lá em Ur. Ele arrasta o pai até Harã, em Harã o pai morre, aí ele sai e arrasta Ló atrás. No Egito acontece um problema, aí ele tem que romper com Ló também, e aí ele segue ele Deus. Então a conversão, ela é progressiva. Nós não vamos romper com as coisas de uma vez. É difícil, nosso coração está preso a muitas coisas, há muito relacionamento, há muito da cultura, há muito da perspectiva, da cosmovisão mundana, mas nós temos que deixar essas coisas pelo caminho. A gente vai ver no capítulo 13, então ele rompe com Ló, e depois no capítulo 15, ele confunde, ele ainda está aprendendo que ele não é o centro da promessa. Deus fez uma promessa para ele. Deus chama o cara que justamente queria ter um filho, e fala que vai dar muitos filhos. E ele se engana, e no capítulo 15 ele vai ter uma discussão com Deus, mas Deus, o Senhor ainda não me deu o filho, então eu vou dar minha herança para Eliezer, que é um dos meus empregados da minha casa. Ele está confundindo. Não é porque ele tem uma promessa de Deus que isso faz dele o centro. Não é porque nós temos promessas de Deus que isso vai fazer de nós o centro. Então na caminhada ele tem que conhecer a Deus. E que é melhor que ele não seja mesmo o centro, porque nenhum de nós somos capazes de sustentar o cosmos nas costas. Quem de nós é capaz de sustentar o cosmos nas costas? Nós não somos capazes de cuidar nem de nós mesmos. Deus cuida de nós com sua graça. E ele confunde, é a caminhada de um convertido, normal, a gente confunde. Amanhã eu estou confundindo, amanhã eu estou achando que eu sou o centro. E a minha esposa tem que girar em torno de mim. E as coisas têm que girar em torno de mim. Está acontecendo isso na caminhada de Abraão com Deus. No capítulo 16, ele vai tentar ajudar Deus a abençoar ele. Não, já sei. Aí Sara chega com a ideia, ó, já sei. Como é que vai vir o filho? É a escrava, é a Agar. Sai com ela. Às vezes a gente quer ajudar Deus na caminhada, a nos abençoar, a abrir o caminho, a nos dar aquilo que precisamos e sentimos que necessitamos de momento a momento. É normal. Vai dar problema. Ele vai gerar um filho. Deus vai abençoar esse filho, mas esse filho vai ser grande inimigo dos filhos da mulher. Por quê? Porque só existe duas descendências atravessando a história. A descendência da serpente e a descendência dos eleitos, dos filhos de Deus. Às vezes a gente quer dar uma ajudar Deus, até defender. Quem Deus é normal, é a caminhada da conversão. Aí no capítulo 17, Abraão sente que, Deus sente, ou na verdade Deus fala, acho que é hora de dar uma identidade para esse cara. Aí Deus vai falar com ele e muda o nome dele. Você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão, vai ser pai de multidões. E Deus faz uma aliança com ele de sangue, que é a incircuncisão, e marca todos os homens primogênitos, que vai formar essa grande família que Deus está formando. Há um momento da nossa vida que as alianças custam sangue na caminhada. Dói. Bate fundo na sensibilidade. Mas é aí que você sente que tem uma identidade de quem é. E quem está contigo não está brincando. Ele é o Deus Criador. E aí no capítulo, e aí a gente vai ver a fidelidade de Deus, mesmo em meio a falhas, porque Abraão mente para Faraó, mente para Abimeleque, quase coloca a mulher dele em xeque. Se ele perde a mulher dele para Faraó, acabou a promessa. Mas Deus tinha uma promessa incondicional, o que Deus disse que vai fazer aqui para Abraão, por meio de ti, farei uma bênção para muitas famílias. É incondicional. Deus está dizendo, se você for bonzinho, não, Deus está dizendo, eu vou fazer.
E Deus intervém até na vida de Faraó e de Abimeleque para não tocar na esposa de Abraão. Porque Deus tinha uma aliança com ele e com a esposa antes dele. Isso que é interessante. Na eternidade, Deus tinha uma aliança comigo e com você antes de nós, meus irmãos. E isso é incondicional. Nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nem aquele pecado do Éden e nem nada. É incondicional. Então ele vai sentir, ele vai conhecendo a fidelidade de Deus em meio às falhas, e nós somos assim também na nossa conversão, na nossa caminhada com Deus. A gente conhece a fidelidade de Deus em meio às falhas. Um autor, eu acho que pastor, chamado Bernardo Shaw, ele diz assim, que para chamar Abraão de pai da fé, para ele, talvez seria melhor se chamasse Abraão assim, filho da fidelidade de Deus. São o que nós somos, filhos da fidelidade de Deus. Isso desde quando? Desde a eternidade, por causa do seu grande amor com que nos amou. E no capítulo 22 a gente vai ver que Abraão entrega tudo, ele pede o filho, Deus pede o filho em sacrifício, e Abraão então agora conheceu a Deus, conheceu o caráter de Deus. Deus não chama para uma fé cega, um tiro no escuro, porque fé é conhecimento por meio de relacionamento. A fé do cristianismo verdadeiro é um conhecimento por meio de uma relação. A fé do deísmo moralista terapêutica é conhecimento teórico para receber poder, para receber bênçãos, promessas, milagres. A fé do cristianismo verdadeiro não. Deus te chama, te revela a ti para que você caminhe com Ele, o conheça por meio dessa relação, e aí então você estará pronto para entregar tudo, para cumprir o grande mandamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Porque Deus vai dar força para você amá-lo dessa forma. E aí eu tenho uma aplicação para nós aqui nessa primeira parte, Deus e Abraão. Deus está se aproveitando de Abraão para cumprir a missão dele? Deus está se aproveitando de Abraão, porque Deus tem uma missão, os caras deixam Deus na mão, a humanidade não dá conta, e agora ele chama uma pessoa para cumprir a missão dele. Deus está chamando uma pessoa estéril, sem herdeiro, sem identidade, perdido, pecador, falido. Deus não nos chamou para se aproveitar de nós, porque Ele nos chamou perdidos, falidos, estéreis, sem condição nenhuma, sem saber para onde ir. Essa é a aplicação que Deus faz na vida de Abraão. Deus, que interessante, qual é a aplicação que Deus faz na vida de Abraão? Deus se aplica à vida de Abraão, por causa de uma promessa. E Deus agora, então, se aplicando à vida de Abraão, pede o mínimo. É o mínimo. E a mesma coisa que ele tinha com Adão, que teve com Enoque, que teve com Noé, que teve com Abel. O mínimo, o que ele pede? Aí se aplica a nós. Abraão recebe graça como nós para, primeiro, ouvi-lo, confiar e segui-lo. É isso. Esse é o comum poderoso do Evangelho. O comum do Evangelho é mais poderoso do que a coisa mais tremenda que você encontrar nas redes sociais, que o homem puder criar. Mais tremenda, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Nós recebemos como Abraão, como filhos dele, graça para quê? Para ouvi-lo. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Para saber quando é a voz de Deus e quando não é. Quando é a tua voz. Ou quando é a voz de um terceiro. Confiar em Abraão e segui-lo. Esse é o mínimo que nós podemos fazer. Abraão vai conhecer com quem ele está. Nós precisamos conhecer. Quando eu me converti,
Agora que eu pensei isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu queria conhecer mais do que os homens de Deus que eu conhecia. Queria conhecer mais. Hoje nós estávamos fazendo um chá de bebê lá em Pinhal, e um pastor amigo nosso, pastor Marques, ele estava lá. Ele deu uma palavra em Salmos 127, versículo 3, que os filhos são como flecha na aljava do guerreiro. E aí ele trouxe uma reflexão sobre a flecha, dizendo que os nossos filhos precisam ir mais longe do que nós fomos. Nós devemos ir mais longe do que os nossos pais foram, e os nossos filhos têm que ser preparados para atingir o alvo certo, ir mais longe do que nós fomos. Então não estava errado eu querer saber mais. Na verdade, não era nem saber mais, é saber mais corretamente possível. Esse era o desejo. Agora, é preciso caminhar com Deus. Os descendentes dessa família têm isso como a coisa principal. Tudo pode não acontecer, mas isso nunca mais pode se perder. Andar com Deus. Nós recebemos graça para ouvir, para confiar, porque a fé é dom de Deus. Recebemos fé para caminhar com Ele também. Ele não nos chamou e falou, gera a fé aí, vem. Não, Ele deu a fé. E segui-lo. Seguir Ele. A segunda parte, então, do meu sermão é sobre Cristo e Abraão. A primeira foi Deus e Abraão. Deus e Abraão. Agora é Cristo em Abraão. Abraão não sabia que até então estava acontecendo. Jesus, tendo uma discussão com os fariseus em João 8, no versículo 56, eles estão tendo uma discussão e os fariseus colocam uma figura diante de Jesus. Como é que você fala que nós não somos livres? Nós somos filhos de Abraão. E aí toda a discussão gira em torno desse grande nome famoso, dessa grande religião judaica, Abraão. Aí Jesus vai dizer assim para eles, Abraão, versículo 56, viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu Deus. Ou seja, Abraão viu Cristo. Abraão entendeu que não era ele e nem a semente primária ali, Isaac, mas que seria um descendente dentre todos esses descendentes. Por isso que é agora a segunda parte, é Cristo em Abraão. E a primeira coisa que Abraão recebe de Deus para poder sair, para poder ser um instrumento de Deus, né, e o precursor da missão de Deus, quanto à descendência da mulher, a descendência dos seus eleitos, da sua família, é unção. A gente se engana muito sobre o que é unção. Unção não é poder. Sabe o que significa a palavra unção? Escolha. Deus escolheu ele. Ele é um escolhido para começar a gerar essa família. Ele é o eleito, e Deus, quando escolhe, Deus não erra. Não é igual nós, escolhi errado, vou largar a mão, vou partir para outro. Não, Deus não. Deus escolheu o cara. Ele podia falar igual o Gideão. Quando Deus aparece diante de Gideão está com medo, escondido dos midianitas. E aí chega lá o anjo do Senhor, que muitos teólogos vão dizer é o próprio Cristo. O anjo do Senhor chega lá e ele com medo, tremendo as pernas, porque os midianitas estavam acabando com tudo. E ele chega e fala o que para Gideão? Varão valoroso. Gideão falou, você está enganado, estou tremendo as pernas aqui. Eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha tribo é a menor dentre as 12 tribos de Israel. Não estou enganado não, eu estou te escolhendo, é você mesmo que vai libertar Israel dos midianitas. Abraão podia falar, mas o senhor está enganado. Minha mulher é estéril. Eu tenho 75 anos. Como Moisés. Não, o senhor está enganado. Eu sou gago, eu não sei falar. Não, Deus não se engana. Então ele está recebendo um chamado de Deus. Essa é a unção. Ele é o escolhido para começar essa família.
Olha o versículo 3 comigo, de novo. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Parte B, mais importante aqui, ó. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa é a unção. Ele está recebendo. Assim como nós, como seus filhos, recebemos também uma missão para entrar na missão de Deus. Agora, quando aqui ele diz que por meio dele, ele vai abençoar todas as famílias da terra, Gálatas 3, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer àquela igreja que Deus está anunciando o evangelho a Abraão. Ele está anunciando o evangelho, aquele lá do descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, a Abraão. Abraão ainda não entendia muito bem o evangelho, nós também não, nós caminhamos, achávamos que o evangelho diria muito a respeito a nós, e a gente vai entendendo que não é bem assim. É um descendente, dentre as sementes, que ele vai, milagrosamente, uma providência divina vai vir sobre Abraão com 75 anos, com 75 não, com 100 anos, né? Ele espera 25 anos para se cumprir essa promessa, a mulher já está 25 anos mais velha, já é estéril, né? E por essa providência divina, ele vai gerar descendentes, e do meio desses descendentes, ele vai redimir o seu povo. Ele vai, aqui a bênção, aqui abençoarei, a palavra bênção aqui, não é uma bênção, não, recebi uma bênção, fui curado, recebi uma bênção, ganhei um carro zero. Não é uma bênção assim não, filho. Aqui está dizendo redenção, é bênção completa. O hebraico trata isso como o shalom de Deus, a paz plena, prosperidade, terra certa. Não pode ser aqui então, né? Abraão vai entender isso na caminhada com Deus. E redenção. Essa é a bênção. É o evangelho para todas as famílias da terra. E no evangelho, como tem no evangelho uma boa notícia, tem uma má. Porque ele está proferindo aqui duas coisas. Bênção e maldição. Duas coisas estão por vir. Bênção e maldição. Como a gente viu no sermão escatológico, que o evangelho, já na vinda de Cristo, é escatológico, já é o tempo escatológico, o tempo do fim já começou. E isso traz sobre a humanidade duas coisas certas e finalizadoras, que Deus está finalizando. Uma finalizou na cruz, redenção para a descendência dos seus eleitos. A outra é maldição, juízo sobre a descendência da serpente. Porque ele falou, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e vou abençoar quem te abençoar. Esse é o evangelho. Uma boa notícia, mas uma má notícia também. Nós estávamos sob pecado e maldição. Mas lá em Gálatas, ainda Paulo diz que Jesus levou a maldição sobre ele, para que a gente pudesse ter essa bênção aqui, prometida a Abraão, sobre nós. A graça salvadora e o juízo vindouro de Deus. Por meio de quem? Por meio de um descendente dentre as sementes de Abraão. Então ele recebe unção, que é o chamado para ser o primeiro precursor do evangelho. A vida de Abraão, rapaz, olha, eu já tinha lido muito sobre Abraão, mas eu estudei essa semana, as 2, 3 semanas mais ou menos, lendo, e é muita coisa maravilhosa. Parece que está tudo aqui, dentro da história de Abraão, mas não está. As coisas vão se desenrolando. A segunda coisa, então, que Abraão recebe é um sacerdócio. Ele está recebendo a unção, ele foi escolhido, ele foi chamado para um serviço. O que é sacerdócio? O serviço. Hoje em Cristo nós somos sacerdotes. Ele nos fez nação de sacerdotes, por causa que foi fiel a Abraão. Mas o primeiro está sobre Abraão. O serviço de ser mediador. Você vai ver no capítulo 14, no capítulo 19, no capítulo 20, versículo 17, versículo 18. No 14 ele vai lá e resgata Ló, no meio de uma guerra, ele luta contra 5 reis. E Deus é com ele vence e resgata a família de Ló.
No capítulo 19, ele intercede não só por Ló, ele intercede também para a semente da serpente, ele intercede para toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele ora a Deus, ele insiste com Deus, mas Deus, se tiver 50 justos, se tiver 50 justos, eu deixo eles vivos. E ele vai entender, não tem. Se tiver 40, se tiver 30, e vai indo, até, ou se tiver 5. Não, eu vou tirar, os justos eu vou tirar lá do meio. E tira só a família de Ló. Mas ele intercede, ele ora, assim como nós somos intercessores também. Não só para os crentes, mas também para os ímpios que estão aí. Essa é o sacerdócio de Abraão. Então Deus se revela a ele, chama ele para a redenção da semente da família dos eleitos. Então ele precisa ser um mediador, um primeiro mediador ali, o agente de bênçãos. A gente vai ver Isaac, aquele momento em que Abraão e Isaac estão ali no sacrifício, e Abraão não é um tipo de Cristo, Isaac também não, porque eram tão necessitados de redenção quanto o resto da humanidade, porque também eram pecadores, mas a gente vai ver nele qualidades da semente messiânica, ou da semente dos descendentes dos eleitos, a gente vê neles. Abraão, um homem que confiou em Deus, um homem interessante que Abraão, a fidelidade dele, olha que interessante, um contraste. Antes de Deus chamar Abraão, como eu falei, ele poderia ter contraído outra esposa, ele poderia ter 2, 3, e gerar filho. Ele preferiu ser fiel à esposa dele, mesmo sabendo que ela era incapaz de dar filho a ele. Ele não, ele saiu com Agar e teve filho depois, mas a pedido de Sara, e não dele mesmo. Mas enquanto ele tinha a opção, ele preferiu por continuar ser fiel, ainda que não tivesse herdeiro nenhum, buscando nos deuses, mas Deus se revela a ele. Então a gente vê traços ali de um homem que Deus chama agora e lapida a ser um fiel. Essa é uma mensagem assim que muito me consola quando eu me sinto fraco na minha conversão, na minha relação com Deus. A gente se sente fraco, frágil, sabe? Eu me lembro dessa mensagem, nunca mais esqueci, marquei, porque 2014, se eu não me engano, 2014 eu já estava voando como pássaro. 2011 também não. 2009, 2010, eu estava no presídio, eu estava na gaiola. Eu estava lá, era um dia de Páscoa. O pastor Vitor entrou dentro do presídio e levou ovinho de Páscoa para todo mundo lá dentro. O amor desse homem, né? E eu abri o ovinho de Páscoa. Falei, mas peraí, o crente vai dar um ovo de Páscoa para nós? Quando eu abri, tinha um versículo dentro, que era, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses 5:24, que diz assim: fiel é aquele que vos chama e também o fará. Ele vai te fazer fiel. Se ele te chamou, ele vai te fazer um fiel. Porque nós não temos condição de ser fiel a Deus. O que conseguimos ser fiel a Deus é porque Ele nos dispensa da sua graça, do seu espírito, do seu poder, do seu cuidado, e Ele nos faz fiel a Ele. E você sabe qual é a coisa mais satisfatória? É quando eu sinto que eu estou sendo fiel a Deus. Essa é a coisa mais importante. Então tinha traços na vida de Abraão. Isaac, um filho totalmente passivo, porque o pai ele pede uma coisa, ele não tenta correr, ele não reclama, ele não briga, não, ele se submete, um filho obediente. Então há traços da semente messiânica neles, nos dois, porque eles vão ser um agente de bênçãos para todas as famílias da terra, e um agente de bênçãos tem que ter esses traços, em que Jesus começa o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ser pacificador, manso, humilde, ter sede de justiça. Então ele chama eles, e vai desenvolvendo esses traços neles, e eles vão se tornar então um instrumento que aponta para o centro, não para eles, que aponta o plano de Deus para o centro, e aponta toda a humanidade, a vida deles,
deve apontar toda a humanidade para o centro, ou seja, a minha vida, onde eu estou, tem que apontar para alguém, não é para mim. E não é para o mundo, tem que apontar para alguém. Em qualquer lugar que eu entra, que eu esteja, que eu frequenta, a minha vida tem que apontar para alguém. Se eu sou filho da descendência dos eleitos. É isso. É esse o sacerdócio de Abraão, é esse o nosso sacerdócio e a nossa missão. Ser uma bênção para todas as famílias da terra. Chamar a todos para o centro. Como? Como chamamos a todos para o centro? Primeiramente, né, a gente já conhece muito bem o Evangelho e a grande comissão da igreja, a gente prega o Evangelho, a gente anuncia a nossa fé, um Salvador, o Redentor, o Criador, o Cristo, que ressuscitou, a gente anuncia Ele, testemunha que somos como Ele, que somos eleitos, que vivemos como os eleitos do passado, como viveu Abraão e os seus filhos, Isaac, Jacó, José, os patriarcas. Mas é interessante que Paulo, pregando o evangelho aos gentios, no capítulo 17, ele está em Atenas, dentro do Areópago, ele diz assim, que você não só aponta para o centro, que ele foi lá falar do evangelho, mas existe uma ordem para toda a humanidade. 17, 30 e 31 diz que tem uma ordem, que Deus ordenou que todos, em todos os lugares, todos, seja crente ou descrente, seja da descendência de um ou de outro, todos se arrependam. Porque Deus marcou um dia em que vai julgar o mundo por meio de um homem, ao qual ressuscitou dos mortos, que é Jesus Cristo. Existe um chamado para a semente dos eleitos, que Deus se revela e salva por meio do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, os eleitos ouvem e vêm a Cristo. Mas eles também são ordenados a se arrepender. E existe também o chamado para o centro, para todos os que estão criados, né? E uma ordem, todos, como Beto aqui colocou o pedido de oração, toda essa cidade deve se arrepender. É uma ordem de Deus. É fato de que os eleitos vão atender essa ordem. Os filhos de Deus, que vão se ver como filho de Deus, vão atender essa ordem. Agora, tem uma coisa mais importante aqui. Não só a unção, não só o sacerdócio, mas a coisa mais importante, a coisa mais importante da Bíblia toda, todinha. De Gênesis 1 a Apocalipse 22. A promessa, não é uma promessa, não são promessas, é a promessa. Acho que essa é a chave central bíblica, é a promessa. O Evangelho é a promessa daquele que viria pisar a cabeça da serpente. E ele coloca essa promessa também aqui, dizendo que por meio de Abraão, ele não fala, é você, Abraão, você vai abençoar todas as famílias da terra. Não, é por meio de você. Mas ainda não é você, mas Abraão não está entendendo. Ainda não, aqui no capítulo 2 ainda não. Mas aqui está a promessa, a mesma promessa feita a Adão, lá que Lucas pregou em Gênesis 3,15. Essa é a grande promessa. Irmãos, pessoas que não se converteram, caminharam alguns anos na igreja e até viram por meio de crentes, sinais, milagres, receberam promessas. Você vai ver, Nabucodonosor vê o quarto homem dentro da fornalha. Ele vê a manifestação de Deus. Faraó vê os sinais de Deus em 10 pragas no Egito, irmão, e vê um mar aberto. Outros homens, a descendência da serpente, também vê a manifestação de Deus. Recebem promessas pela graça comum de Deus. Mas sem essa, nós não podemos ficar. É a promessa, é o descendente. Essa é a promessa que viria de Abraão para abençoar todas as famílias da terra.
Então ele vai esclarecer o evangelho na caminhada para Abraão, o centro, a promessa que muda tudo. Se Deus fizesse um milagre e desse um filho para Abraão, fizesse Sara gerar e abençoasse ele, só com isso, o resto ele tinha tempo. Ele era provavelmente de um pai com condições boas. O resto ele tinha. Se Deus desse fama para ele, conhecimento, mas ele ficasse de fora dessa promessa, não ia mudar nada. Ia mudar só para mim. Se eu for uma pessoa amanhã enriquecer, for bem sucedida, virar famoso, virar as costas para vocês porque fiquei famoso, e ir morar no exterior, você está entendendo? Vai mudar a minha vida. Só nesse tempo que é comparado, diz a Bíblia, à fumaça, que aparece e logo desaparece. Mas aqui existe uma promessa, irmão, que não muda só uma família, ou a vida de um casal, ou a vida de uma pessoa. Aqui tem uma promessa que muda tudo, que mudou tudo, e que queira essa geração engolir ou não, vai continuar mudando. Porque você vai ver a semente da serpente, persegue a semente dos eleitos desde o começo. Primeiro Satanás, por meio de Caim, mata o irmão. Nós temos que agora lutar contra essa descendência. Então você vê uma luta, se você perceber no texto bíblico, a descendência da serpente persegue os eleitos desde o começo. Porque parece que Satanás ficou treinado a observar quem tem ou não traços de um eleito. A gente não consegue perceber isso. Satanás parece que consegue. O primeiro rei de Israel, primeiro rei do povo de Deus, meu irmão. O primeiro rei de Israel, quem é? Quem é? Escola bíblica. Saul. Sabe o que o primeiro rei de Israel faz? Quando deixa o seu coração ser tocado pelo mal, manda matar todos os sacerdotes de Deus. Sabe o que é todos? O primeiro rei de Israel fazer um negócio desse? Todos, porque se mata sacerdote. Não era Saul, certamente era um propósito da serpente. Todos, só sobra Abiatar. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa: a casa de Israel nunca ficará sem sacerdote. A promessa que o Beto leu aqui, em Deuteronômio 18. Ali havia um profeta, quem? Moisés. Mas Deus vai levantar dentre vocês um profeta semelhante a mim. É lógico que ele está falando de Cristo ali, não é? Semelhante não quer dizer de poder, porque não tem como comparar Cristo, mas um libertador. Alguém que realmente vai, cumprindo essa promessa, mudar tudo. Mudar a história. Mudar todas as coisas. Por isso que ele falou: eis que eu faço nova todas as coisas, e ninguém pode impedir. Mas, irmãos, a descendência da serpente vai lutar com nós até o fim. Seja por meio político, seja por meio culturais, seja até por meios religiosos, igrejas enganosas. Está escrito isso em diversas cartas do Novo Testamento, para tentar acabar, mas não tem como. Ainda mais agora que Cristo já cumpriu todas essas coisas e essa promessa. E aí, irmãos, eu quero ler o capítulo 22 de Gênesis. Vamos dar um salto aí, eu já fiz um panorama da história do convertido Abraão. Eu quero ler o 22, versículo 4 ao 14. O ápice da história de Abraão com Deus. Aqui ele descobre que Cristo está na vida dele. Então o versículo 4 começa assim: no terceiro dia da viagem,
Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fique aqui com o jumento, disse ele aos servos. Olha o que Abraão vai falar. O rapaz e eu iremos mais adiante e vamos, no plural. Ele não fala, eu vou voltar. Ele ia matar o filho. Ele fala no plural. Vamos adorar e depois voltaremos. Ele vai matar o filho dele. Como é que ele vai voltar com o filho dele? Olha a palavra de Abraão. Hebreus vai dizer que ele creu que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. Ele creu na ressurreição. Irmão, nunca tinha ouvido parar para pensar que alguém podia voltar dos mortos. Vamos lá. Versículo 6. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou o fogo e a faca. Então, Abraão está levando o fogo e a faca. Quem vai levar a lenha? Isaac, o madeiro. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse: Pai. Olha a expressão. É quem fala assim: Pai. Já viu seu filho falar assim para você? Meu filho às vezes faz assim: Pai. Ele não termina, ele fala: Pai. Menino é esperto. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Nós tem fogo e lenha. Ué, mas cadê o cordeiro? O senhor esqueceu em casa? Sabe quando dia de viagem para chegar no Monte Moriá? 3 dias no lombo do jumento. Cadê o cordeiro? Olha a palavra de Abraão. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora você imagina o coração desse pai sabendo que, respondendo isso e falando, é você, na cabeça dele só. Sem querer falar para o filho, que era ele. Mas Deus vai providenciar um cordeiro. Na cultura ali, alguns deuses pediam na cabeça deles, né? É tudo criação da cabeça humana, sacrifício de humanos, de crianças. Então Abraão talvez não achou tão estranho isso, não é? Mas na caminhada, esse Deus é diferente. Ele me dá um filho, agora manda matar. Mas ele obedeceu, porque Deus foi poderoso para lhe dar um filho do ventre da sua mulher estéril. Bom, ele segue. E aí ele diz assim, continuaram juntos, versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou o filho Isaque, colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor, em caixa alta aqui, o chama do céu, provavelmente o próprio Cristo. O chama do céu, a palavra anjo, muitas das vezes na Bíblia, está ligado a um ser celestial, mas está ligado a um mensageiro. Então ele pega e brada do céu, nesse momento, Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho, substituto. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê, né? Deus proverá. Quer falar em hebraico? Javé-Jirê. Deus proverá. Aquilo que Abraão falou que Deus ia providenciar, Deus proveu. E aí, diz assim, até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. O Senhor se providenciará, ou seja, Deus proverá. Né? O que a gente está vendo aqui é que Deus então se revela completamente para Abraão no seu tempo, que era necessário um substituto. Quem ia abençoar todas as famílias da terra não seria Isaque. Isaque é pecador como Abraão, mas seria um inocente. Lembra que em Gênesis 3:21,
Deus mata um inocente e cobre Adão e Eva com a pele desse inocente, ainda dentro do Éden. Antes de tirar eles do Éden, Deus mata um inocente, derrama o seu sangue para cobrir Adão e Eva dentro do Éden, para que eles não saíssem descobertos de lá. Um inocente morre para cobrir e fazer selo sobre a promessa de Gênesis 3,15 desse descendente. Aqui, mas o inocente é morto. Abel, ele repete o culto de Deus dentro do Éden. Ele mata um cordeiro sem mancha e oferece a Deus. E aqui a mesma coisa. De repente, ele olha e tem um substituto para o filho dele. E esse lá na frente seria chamado, como o Beto leu, João 1, né? Mas uns versículos atrás, o versículo 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro aqui, esse Cordeiro inocente aqui, que traz o caráter substituto de Cristo. Esse Cordeiro aponta para Cristo, substituindo no altar de Deus, no sacrifício que Deus ia dar na cruz do Calvário, para salvar toda a sua descendência. Não somos nós. A gente pensa e fala, mas é muito difícil seguir a Deus, tem que fazer muito sacrifício. Entenda uma coisa que diante dessa palavra, nós não fazemos sacrifício nenhum. É Ele fez o sacrifício por nós. Por causa desse sacrifício que nos cobre, é que possamos fazer, talvez, o mínimo. Porque há poder no sangue de Jesus, que nos cobre e que nos capacita a ouvir, confiar e seguir. Ele fez o sacrifício por todos nós. Não foi Abraão que fez o sacrifício da coisa mais difícil para ele. É fato que o Evangelho diz assim que aquele que crê de verdade tem uma marca. Se for preciso deixar filho, por causa de Deus, deixa no altar, deixa a esposa, deixa a fazenda, deixa tudo. Porque teme a Deus, recebeu a graça de temer a Deus do início ao fim. Mas quem faz o sacrifício aqui não é Abraão, não. O único sacrifício que Abraão fez foi sair da terra dele e andar 3 dias para chegar até Moriá agora. É difícil, não é fácil, mas Deus o concedeu essa graça. Deus não deixou ele sozinho. Deus se revelava a ele. Deus falava com ele. Deus se mostrava na vida dele. Deus não se mostra na nossa? Ele faz o sacrifício por todos nós. E Abraão aprendeu, conheceu e aprendeu com Deus que a terra que Deus ia mostrar, a pátria, lá em Hebreus 11, no versículo 10, no versículo 16, vai dizer assim, que ele esperava uma pátria que não era daqui, terrena, mas que era celestial. Em Gênesis 13, a promessa de Abraão sobre a terra, ele já está lá em Canaã. Ele fala, olha para o leste, oeste, norte, sul, tudo. Ele está falando de uma terra, de uma pátria, cujo construtor é Deus. Ele está falando de uma pátria celestial. Por isso Abraão não apegou o coração dele nas coisas desse mundo. Porque nesse ponto aqui, Abraão entende que as coisas que Deus tem com ele e com a sua descendência, vai além desse mundo, meus irmãos. Vai além de tudo aqui, do poder que as pessoas correm atrás aqui, da fama que as pessoas correm atrás aqui. Vai além da identidade que as pessoas correm atrás e tentam mostrar umas para as outras aqui. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Abraão entendeu que esse Deus, como diz Jesus, não é? Para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Nós não fomos chamados para um reino desse mundo, mas novos céus e nova terra. Ele aprende e conhece com Deus que a família ao qual Deus chama para formar não era dele, era de Deus. Ele ia ser só mais um filho. Ele ia ser usado como pai iniciador
mas era a família de Deus, o qual nós somos chamados para fazer parte. Ele aprende e conhece com Deus que a promessa que Deus faz não era Isaac. Sabe qual é a promessa que Deus faz para Abraão? Deus promete Ele próprio. E aqui em Gênesis 17, vamos ler. Gênesis 17, versículo 7. Está a maior promessa de Deus na Bíblia. Gênesis 17, 7. Olha o que Deus diz a Abraão: confirmarei a minha aliança com você e os seus descendentes, que é a descendência da mulher. De geração em geração, Deus está dizendo assim, que o que Ele está fazendo desde o começo da humanidade, Ele vai fazer de geração em geração, Ele vai buscar todos os seus. Vai confirmar essa aliança. E qual aliança que é? Aí Ele vai dizer, esta é a aliança, sem fim, ou talvez na sua tradução, perpétua, não tem fim. Já pensou uma aliança sem fim, uma promessa sem fim? Serei sempre o seu Deus. Que promessa, já pensou você receber uma promessa dessa? Sempre, ou seja, Ele está dizendo, eu não vou deixar você se perder de mim. Ele não está falando, ó, você é o seu Deus até o momento que você não pisar na bola. Se pisar na bola, tchau. Sempre o seu Deus. Eu vou confirmar isso de geração em geração. E não só dele, dos seus descendentes também. A oração de Jesus. Rogo por este, mas não só por este, mas por estes e por aqueles que por meio destes hão de crer no Senhor. Eu serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. A promessa é Deus. Irmão, que promessa você está procurando? Para animar, para ficar mais legal na igreja, para ter um ânimo melhor, para ter um relacionamento com Deus lá na sua casa, para a sua vida, para a sua trajetória. Qual? Maior que essa? É pouco. É pouco. Tem que ser poder, fama, família, identidade. É pouco. Deus está prometendo Ele mesmo. E Ele fez aliança. E o filho dele, na cruz do Calvário, cumpriu essa aliança. Para sempre. Com os seus descendentes. Com os seus filhos. Você entendeu? Você entendeu? É importante saber. É importante, então, você saber. Agora eu vou fechar com essa aplicação. De que descendência você faz parte. Preciso saber. Por que eu preciso saber? Porque isso implica na minha vida aqui, não é? Vamos abrir lá em João 8. Rapidinho. João 8. Deixa aí. Como saber se eu sou da descendência da mulher e não da serpente? Como? João 8. Eu não vou ler tudo não, mas vou ler o versículo 39 e o 47 só. João 8, 39. Diz assim: nosso pai é Abraão, declararam eles. Estão discutindo com Jesus aqui. Jesus respondeu: bom, se vocês fossem, de fato, filhos de Abraão, ou da descendência da mulher, seguiriam o exemplo dele. Fácil. Qual é o exemplo dele? Ouvir, confiar e seguir a Deus. Fácil. Ele está falando, sabe para quem que ele está falando aqui? Líderes religiosos, ou seja, pastores, mestres da lei. Bom, se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem da descendência da mulher, é mais do que ser teólogo, se mostrar santo na cara do povo. É só seguir o exemplo de Abraão. Relacionamento com Deus. Ouvir,
confiar e seguir. Aí, você se autoanalisa durante a semana. Agora, e se eu não for? Bom, se você não for, tem duas oportunidades. Se tiver em dúvida se é e não é, bom, será que eu posso ser descendente da serpente? Tem duas oportunidades para você. Bom, a primeira é o exemplo de Ló. Ló andou com Abraão porque Abraão viu a Deus. Na caminhada com Abraão, passando um tempo com Abraão, ele creu em Deus. E aí, segundo Pedro capítulo 2, vai repetir duas vezes que Ló era justo. Justo, e Deus livrou Ló também do pecado e da tribulação que ele sofria. Então, você tem uma oportunidade. Caminhe no nosso meio, que Deus pode se revelar a você. Agora, se já faz muito tempo, e talvez você ache que não, aí você tem uma outra oportunidade. Corre para viver. Porque o tempo do descendente da serpente é agora. O paraíso deles é só agora. O professor meu de grego Yuri deu uma palavra no Instagram esse dia. Não devemos ficar bravo com a forma como eles estão vivendo lá fora. É o tempo deles. O paraíso deles é agora. Jonathan Edwards vai dizer assim: o único paraíso que os ímpios, descendentes da serpente, vai viver é a terra, é o mundo. O único inferno que nós vamos viver sendo perseguidos por eles é agora. Agora, o nosso paraíso vai ser eterno. E o inferno deles também. É correr para viver. Corre porque você fala, não, acho que eu sou da serpente. Então, corre para viver. Ou fique no nosso meio como Ló, ou se não, já tem certeza eu sou, ou se não, corre para viver, meu irmão. Corre porque você só tem esse tempo. Só. Mas eu espero que Deus se revele a cada um de nós, se revele a você. Você tenha convicção de quem é. Conclusão: incondicionalmente em Cristo, Deus salvou o seu povo e salvará todos. Porque Jesus é o salvador de quem? Do seu povo, dos descendentes da mulher. E justamente Deus vai vingar o sangue dos seus filhos. Lá em Lucas 11:51, Jesus vai dizer assim, que desde o sangue de Abel, que foi derramado na terra por Caim, até o sangue de Josué sobre o sacerdote, dentro do templo, que foi derramado, Deus vai vingar o sangue dos seus filhos nessa terra. Amém, meus irmãos? A base da revelação de Deus para nós é a graça, Ele nos deu. A base da promessa de Deus é a fidelidade dEle para nós. Ele é fiel, Ele cumpriu. E a base do nosso chamado em Cristo, meus irmãos, agora é conosco. A base da revelação de Deus é a graça. Nós não fizemos nada para receber a revelação nem a salvação. Ele fez sozinho. Até a cruz. A base da promessa de Deus para cumprir não está em mim, não está em nós. É a fidelidade dEle. Ele é fiel, vai cumprir tudo, até o fim. Agora a base do nosso chamado em Cristo, aí é conosco. Ouvir, confiar e seguir. Agora é a nossa vez. A promessa é Deus. A melhor coisa que você tem na sua vida. E todo motivo para você levantar amanhã, feliz, alegre, grato, satisfeito com a vida. Você tem Deus. Deus, o próprio Deus, Ele se deu a nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar, deixa eu chamar o louvor aqui.